Bem-vindos ao nosso canal Reflexão e Ação, e o meu nome é Adilson. Eu sou a Sônia. Hoje estaremos refletindo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 11, versículo de 19 a 27. Iniciamos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis como a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que testemunho maravilhoso de Marta, né? Neste evangelho. Verdade. Você vê a Marta que em outra ocasião Jesus estava na casa delas e Maria estava aos pés de Jesus e Marta estava tão ocupada com os afazeres da casa que acabou reclamando, mas Jesus disse para ela: a sua irmã escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas, somente uma coisa é necessária: ouvir a palavra de Deus. Mas agora, neste momento, quem dá o testemunho de fé é Marta. Ela, quando soube que Jesus tinha voltado, ela saiu correndo ao encontro de Jesus. Me lembro que em outro evangelho diz até que muitos judeus a seguiram pensando que ela ia fazer alguma coisa. Que ela ia chorar no túmulo. Chorar no túmulo, e foram atrás dela. Mas ela, ao encontrar Jesus, ela fala: Senhor, se tu tivesses estado aqui, o meu irmão não morreria. Exato. Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá jamais. E ela pergunta: tu crês? E ela dá um testemunho desse. Ela acreditava que ele era o Messias que deveria vir. Verdade. É muito lindo esse evangelho. Esse é um evangelho assim que nos conforta muito quando a gente participa de um funeral, do falecimento de alguém. Sempre é um evangelho escolhido para essa ocasião, porque Jesus aqui está dizendo: todo aquele que crê em mim não morrerá jamais. Exatamente. E é tão bom ouvir isso nesse momento, né? Realmente. Que ele não morrerá jamais, porque ele é a ressurreição e a vida. Acho que a gente dá tanto valor, né, a tantas coisas nesse mundo. A gente sempre está
dando prioridade para aquilo que vai nos dar bem-estar, conforto, dinheiro. A gente coloca muitas coisas materiais nesse mundo na nossa vida, enquanto deveríamos de colocar a nossa vida na frente de todas essas coisas. Exatamente. Se a gente para pensar, né, que quem crê em Jesus não morrerá jamais, acho que aí é que deveríamos nos agarrar. Aí é que nós deveríamos nos agarrar para que a gente desse mais sentido à nossa vida, porque tudo que a gente corre atrás, se apega, todas as coisas materiais que a gente costuma se apegar muito, elas são passageiras. Uhum. Elas não vão prolongar a nossa vida, como a gente está sempre refletindo, falando nisso. Mas Jesus sim, Jesus vai dar um sentido para a nossa vida de tal maneira que a gente não vai nem temer a morte. Verdade. E você vê, à medida em que a gente vai vivendo essa vida de fé e vai amadurecendo, aos poucos a gente vai reconhecendo que nós temos que realmente colocar o nosso foco em Deus, o nosso foco em Jesus, e saber que com Jesus a gente terá a vida eterna. Porque antes, quando a gente ainda não é muito maduro na nossa fé, até dá para entender por que a gente coloca tanto o nosso foco em outras coisas que não sejam Jesus, que não sejam o reino dos céus. E agora, aos poucos, o Senhor vai nos dando essa graça da gente ir reconhecendo isso. Uhum. Verdade. E na medida que a gente vai conhecendo isso, a gente vai vendo que a nossa vida tem muita importância para nós quando descobrimos o sentido dela, a finalidade dela. A gente então vê que é muito importante mesmo estar unido, porque todas as coisas que a gente faz, que luta, todo o bem-estar que a gente procura nesse mundo, não é mais importante que a nossa vida. Realmente. Verdade. Não é mais importante que você saber que você foi criado por Deus e tem um destino eterno. Isso Exatamente. É que é importante. E então por isso nós nos agarramos às coisas de Deus, porque essa certeza ela nos basta para que a gente procure sempre colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. É verdade. Muitos colocam os seus objetivos em uma carreira, em um dinheiro, em comprar a casa que sonha em comprar, quando na realidade o nosso objetivo em primeiro lugar deve ser Deus. Todas essas outras coisas vêm por acréscimo. É verdade. É verdade. Bom, e é um testemunho muito bonito. Se o Senhor perguntasse para mim, Sônia, tu crês que eu sou a ressurreição e a vida? Eu diria certamente, eu creio firmemente que tu é o Messias que foi enviado por Deus para nos ensinar o caminho da salvação, para dar a sua vida por nós. Eu creio nisso. Seria uma resposta semelhante à da Marta. Mas ele poderia dizer assim, Sônia, se você crê nisso, você tem que me demonstrar com gesto concreto que você crê nisso. Essa é a chave principal. Você tem que me demonstrar com a maneira como você vive, a maneira como você fala, o que você fala, do que você fala, né? Exatamente. Porque tudo isso é que vai dar testemunho do que nós cremos. Né? Não adianta nós dizermos, eu creio em vós, Senhor Jesus, que sois aquele que foi enviado ao mundo para nos salvar e para nos mostrar o caminho da vida. Não adianta a gente simplesmente confessar isso e não viver de acordo. Não podemos acreditar e fazer igual Pilatos, lavar as nossas mãos. Eu creio, mas não tenho nada com isso, não quero me comprometer, não quero mudar de vida, não quero procurar ser uma pessoa que fala coisas mais profundas e que uma pessoa que não fala palavras desapropriadas. Eu creio, Senhor, mas vou continuar vivendo a minha vida falando aquelas palavras que não me são bem, que não me caem bem como cristão. Vou continuar fazendo fofoca,
vou continuar reparando a vida dos outros. E isso é um grande perigo, porque Jesus diz, essas pessoas são como que pessoas que vivem no estado morno. E o que ele diz? Ele um dia vai cuspí-las, vomitá-las da sua boca. Nossa, isso seria algo horrível para nós, para nossa alma. Sempre estamos lembrando dessa passagem do Apocalipse, onde o Senhor fala, por não seres frio nem quente, por seres morno, estou para vomitar-te da minha boca. Então você não pode ser um cristão mais ou menos. Ou você é ou não é. E, na verdade, o Senhor nunca falou coisas assim, talvez seja assim. Nunca ouvimos de um vocabulário da boca do Senhor falar, talvez. Nunca. Mais ou menos. A palavra dele é absoluta. Ou é ou não é. É ou não é. Ele até fala assim, que o vosso sim seja sim, o vosso não seja não. Tudo o mais vem do diabo. Então, assim, uma coisa muito boa que eu tenho aprendido muito com a palavra do Senhor é ser uma pessoa firme de palavra. Porque realmente me encanta isso. Ser o que você é de verdade ou não ser nada. A firmeza de personalidade. Ou você fala assim, eu sou assim ou eu não sou assim. Eu sou ou não sou. É igual aquela questão. Não existe meio termo. Você nunca ouviu falar assim, eu acredito duvidando. É a mesma coisa, né? Se você nem acredita e nem duvida. Se você acredita duvidando, você não sabe o que você está fazendo. Porque ou você acredita ou não acredita, ou é ou não é. Nós temos que ter essa firmeza que Marta teve neste momento, em que ela deu essa resposta tão maravilhosa, esse grande testemunho de fé. Ela foi absoluta na maneira como ela se dirigiu a Jesus. Da mesma maneira, nós devemos trabalhar para que cada vez mais a gente possa também ter essa certeza de que Deus está aqui, que Deus está presente e que Ele nos chama e que Ele nos quer. Ele quer que nós nos salvemos, mas mais ainda, não somente nos salvar, Ele quer que nós nos santifiquemos, sejamos pessoas melhores, mais perfeitas. Então veja, quando o irmão morreu, muitos foram na casa de Marta e Maria para consolá-las. E quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Né? E ela nem esperou Jesus chegar, ela correu ao encontro dele. Enquanto que dessa vez, né, Maria ficou sentada em casa. Exato. Então Marta disse a Jesus, se tivesse estado, nós já repetimos, já falamos, aqui meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei o que pedires a Deus, Ele vai dar. Ele vai te conceder. Né? E aí a gente já leu todo esse diálogo, então Jesus fala bem claro no versículo 26, e todo aquele que crê em mim não morrerá jamais. Crês nisso? Respondeu ela, sim, Senhor, eu creio firmemente. Acho que assim, ela até enfatizou, né? Ela crê, ela poderia dizer eu creio. Mas ela confirmou, não, eu creio firmemente. Eu creio com certeza nisso. É como nós devemos ser também, firmes. Eu creio com certeza nisso. Creio que tu era o Messias que deveria... Que tu eras. Que tu és. Que tu és. Que tu és o Messias que devia vir. Então, essa deve ser assim, para nós hoje, né? Isso deve ser mesmo um grande motivo, né, de reflexão, de oração, pensar. Uma grande lição, né? Quem crê em Jesus não morrerá jamais. E Ele é o Messias que devia de ter vindo e veio. E isso é muito bom, porque esse relato, esse acontecimento, não é assim, é um fato verídico que aconteceu. É um fato verdadeiro. A gente pode dizer assim, que realmente nós estamos lendo um relato de uma situação que aconteceu com essas pessoas
que existiram. Diferentemente de uma parábola. Jesus contou muitas parábolas, mas aqui neste momento é um fato real. É um fato real. Isso se passou. É a biografia da vida de Jesus. Né? É a vida de Jesus e a vida desses 3 irmãos que são conhecidos no Evangelho. E por causa da fé deles, hoje nós celebramos a memória deles, dos 3 irmãos. Hoje, Marta, Maria e Lázaro. É verdade. Então, porque esse evangelho nesse dia de hoje faz a gente lembrar deles, da fé que eles tinham, e Jesus tinha grande carinho por essa família. Jesus amava demais essa família. Até me lembro que diz que o versículo mais curto da Bíblia é esse, que quando Jesus soube que Lázaro morreu, aí fala só assim, Jesus chorou. Esse é o versículo com essas 2 frases. É o versículo mais menor de todo o Evangelho. De todo o Evangelho. De todo o Novo Jesus Testamento. Jesus chorou. Jesus chorou, assim, teve compaixão. É interessante, alguns questionam até esse choro de Jesus, né? Se alguns teólogos, eu já ouvi dizer que eles acreditam que Jesus chorou pela falta de fé. Outros dizem que Jesus chorou para demonstrar o seu sentimento, o seu lado humano. O lado humano dele. Mas Jesus sabia, né? Jesus sabia o que ele ia fazer. E esse foi um caso de ressurreição, assim, um caso de que alguém já estava morto 4 dias. Exatamente. Já estava em estado de decomposição. E Jesus o ressuscitou. E bem interessante, eu sempre gosto de lembrar quando Jesus ressuscita Lázaro, ele fala assim, dá-lhe comida. Porque devia estar com fome. Morreu, ficou morto 4 dias sem comer. Dá comida para ele. Para revigorar as forças dele. Mas eu imagino como que Lázaro deve ter causado, deve ter atraído multidões, né? Porque ele ficou morto 4 dias, muita gente deveria de ter ido até ele, buscar ele para... Eu li alguma coisa, não sei se isso é verídico ou não, que diz que ele também sofreu muita perseguição. Eu não me lembro qual foi a fonte, nem vou dizer que é a tradição, que eu não sei. Eu li alguma coisa que diz que Lázaro sofreu perseguições. O que estaria totalmente de acordo, claro. Que ele sofreu perseguições, que uma vez que ele ressuscitou, então ele era um testemunho vivo de que Jesus era quem ele dizia que ele era. Exato. Então eles tentaram matar Lázaro depois. Mas eu não sei. Eu nem me lembro. Na realidade tem a passagem. Tem. No Evangelho de São João, que quando os judeus souberam desse acontecimento, dali em diante passaram a tentar matar Lázaro também. Quer dizer, pensaram em matar de novo aquele que já tinha morrido e ressuscitou. Eu me lembrava que eu li em algum lugar, mas não aonde. Na parte do Evangelho de São João. Que eu imagino, porque como Jesus foi perseguido, depois todos os seus apóstolos, discípulos, todos que acreditavam em Jesus, bastava dizer que acreditavam para ser sentenciado à morte. Exatamente. E então imagino Lázaro, né? Deve ter incomodado muita gente que ele vivesse, né? Certamente. Bom, é isso. Bom, nós vamos ficando por aqui. Aí pedimos ao Senhor, né, que nos ajude a ter uma fé semelhante, uma fé e uma transformação como Marta. Amém. Que antes Marta estava mais preocupada com os afazeres e hoje ela já largou tudo e foi ao encontro do Senhor. Então, diferentemente de Maria, ela teve uma mudança radical e é assim que o Senhor espera da gente, né? Que a gente mude, tirando os hábitos de fazer coisas que nos afastam dele, para a gente adquirir novos hábitos que nos aproximam dele. Amém. E o que eu penso muito mesmo é na nossa língua, na maneira como vivemos, naquilo que nós falamos, no testemunho que nós damos. É verdade. E, principalmente assim, bom, eu não tenho nada a ver com os outros, né? Eu falo de uma maneira geral, mas é algo que
eu devo de me preocupar mais com isso para colocar em prática na minha própria vida. É importante que a gente esteja sempre passando a nossa vida a limpo. Me lembrou de um livro que foi meu primeiro livro que eu li quando eu estava aprendendo sobre o catolicismo, era Passando a Vida a Limpo. Eu tenho ainda, Padre Roque Snides. Não sei se todos se lembram, né? A época da escola, quando a gente fazia a redação, muitas vezes, geralmente, a gente fazia um rascunho. Né? E depois a gente passava limpo, quer dizer, corrigia as coisas que estavam erradas, né? E escrevia tudo de novo numa outra folha, quer dizer, isso a gente chamava de passar limpo a redação, né? Então, da mesma maneira, assim a gente deve fazer com a nossa vida, passar limpo a nossa vida. A nossa vida, o que nós fazemos é um rascunho, né? Exatamente. A gente ir aprimorando, né, o nosso rascunho, passando a vida limpo. Exatamente. Interessante, me fez lembrar esse livro, Passando a Vida Limpo. Vou até dar uma reviradinha lá nas minhas coisas, sei onde ele está. E vou dar uma desfolhada, porque eu gostava beça de ler ele, era muito bom. Vamos ficando então por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Aqueles que ainda não se inscreveram no canal, nós pedimos o favor que se inscreva para que a gente possa cada vez mais divulgar este trabalho. E agradecemos muito o apoio, o incentivo que a gente tem recebido de muitos de vocês pelo WhatsApp. Muito legal, assim, sempre estou lendo, né, o desejo que vocês mandam para a gente, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a continuar esse trabalho. No começo tinha muito mais pessoas visualizando, mas os poucos que estão vendo o nosso vídeo, eu digo para vocês, os poucos são como fossem milhares, porque vocês têm, esse pouco tem sido tão fiel, sempre acompanhando e tem escrito coisas muito boas que nos dão incentivo, que a gente fica pensando, olha, mesmo se 1 ou 2 ou 3 pessoas estivesse gostando disso, nós íamos continuar. Certamente. Mas nós estamos tendo... para Deus, quantidade não é tão importante. O importante é a qualidade. Bom, olha, eu gostaria de mandar um abraço para muitas pessoas que têm mandado umas mensagens para a gente, comentado com a gente lá pelo WhatsApp mesmo. Na verdade, vocês mandam um comentário por onde quiserem. A gente pediu algumas vezes que não mandasse no WhatsApp, mas para muitas pessoas é mais fácil mandar por lá, não tem problema. Exatamente. O importante é que a gente tem recebido de vocês essa resposta e o fato de vocês estarem gostando faz a gente ficar muito feliz com isso. Verdade. Então a gente vai continuar sempre, porque mesmo se acontecer de algum dia a gente não conseguir postar um vídeo aqui, como foi ontem foi um dia que não conseguimos fazer o vídeo, mas nós estamos sempre em oração e todos estão sempre incluídos nas nossas orações, da mesma forma que nós pedimos a vocês que nos inclua nas orações de vocês. Agradecemos muito por tudo, obrigado pelo incentivo mais uma vez e que o Senhor nos abençoe a todos, a nós, a vocês que ouvem, e que Ele sempre nos dê inspiração para que a gente possa sempre responder com a palavra certa, dando um testemunho de fé semelhante ao de Marta nesse dia de hoje. Amém. Então, até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Terminamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau. Tchau.